Meus irmãos, no livro de Gênesis, nós encontramos um grande vulto que nos inspira muito. E é interessante que não apenas a nós, os cristãos, mas inspira também os judeus e inspira também os muçulmanos, que é a grande figura de Abraão. Abraão é um vulto extraordinário, que sempre nos inspirou, que sempre nos ajuda a compreender melhor aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 17, se os irmãos quiserem acompanhar-nos durante estes breves instantes, que vamos ter em seguida, no primeiro versículo, nós encontramos aquilo que gostaríamos que os irmãos refletissem hoje, quando nos diz no primeiro verso, sendo, pois, Abraão. É naturalmente notado, os irmãos notaram, todos nós notamos que ainda não se trata de pronunciar Abraão, mas sim Abrão. Sendo, pois, Abrão, e o que é que significa Abrão ou Abraão? Significa pai exaltado, no sentido de exaltação, de ser grande diante do Senhor. Este Abrão, no início, era já um pai exaltado, mas o Senhor quis ainda dar-lhe mais e por isso reforçou a raiz da segunda sílaba para dar maior ênfase a esta exaltação. É sempre bom que nós meditemos que o Senhor tem sempre mais para nos dar. Já existia aquele velho patriarca e Deus o tinha abençoado muito, mas o Senhor quis dar-lhe ainda um pouco mais e por isso mudou-lhe o nome, para que ele fosse exaltado por todas as nações e fosse assim tido como padrão para as nossas próprias vidas. Diz-nos que, sendo ele da idade de 99 anos, convenhamos que não era uma idade muito jovem, não vamos hoje falar acerca dos anos, se eram os anos como agora contamos, mas de qualquer forma todos nós compreendemos muito bem que ele já tinha uma idade avançada. E é exatamente nesta altura que o Senhor lhe aparece, diz aqui este versículo, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. O nosso Deus está sempre pronto a aparecer-nos. Meus irmãos, como é bom sabermos que Ele quer encontrar-se conosco, quer vir ter conosco. Ele vem sempre ter conosco. Ele enviou o seu Filho para que Ele habitasse aqui entre nós. E Ele continua a falar aos nossos corações. Ele continua a dirigir as nossas vidas. Assim, numa determinada ocasião, Ele apareceu. Como é que Ele teria aparecido? Os irmãos já pensaram? Já meditaram? Não apareceu o Senhor Deus, naturalmente, como Ele é o Senhor Deus todo glorioso, porque nunca ninguém viu a Deus. O Senhor Deus aparece e apareceu muitas vezes como mensageiros, com anjos, com figuras. O Senhor Deus apareceu sempre, mas de um modo que puderam entender que era o Senhor. E aqui, de novo, o versículo diz que apareceu o Senhor.
O Senhor, não havia dúvida alguma, apareceu a Abraão para lhe falar, para lhe apresentar algo de muito importante. Deus, quando vem ter conosco, tem sempre alguma coisa para nos dizer. É por isso que eu, em muitas ocasiões, recomendo os crentes a estarem com atenção, porque Deus pode querer dizer-nos alguma coisa. E nós precisamos de estar atentos, precisamos de ter ouvidos para ouvir. Nós tivemos, durante estes últimos domingos, as cartas às 7 igrejas, e havia sempre uma grande recomendação. Lembram-se? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é? E nós precisamos ter ouvidos para ouvir, porque o Senhor nos aparece e quer certamente dizer-nos alguma coisa. Como é pena que às vezes alguns crentes não estejam suficientemente atentos para ouvirem aquilo que o Senhor quer dizer. O irmão já pensou que o Senhor quer, porventura, dizer-lhe alguma coisa? Precisa de ouvir. Abraão precisava de ouvir naquela ocasião algo de importante, e por isso o Senhor foi ter com ele, lhe apareceu e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, quando nos aparece, meus irmãos, aparece-nos definido por Ele. É Ele que traça a sua biografia. É Ele que faz a imagem correta que nós precisamos de ver, de compreender. Às vezes nós fazemos Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Os irmãos já repararam como hoje em dia aparecem-nos aí muitas caricaturas de Deus. Tenhamos cuidado, porque Deus define-se, Ele próprio se define, aquilo que Ele é. E nós precisamos de conhecer, de saber aquilo que Ele é. Não aquilo que os outros nos dizem, não aquilo que nós imaginamos. E às vezes temos imaginações férteis. Nós precisamos de saber exatamente quem é o Senhor. Os irmãos recordam-se daquilo que aconteceu, por exemplo, com Moisés, quando Moisés estava em dificuldade, ia aparecer diante de Faraó e ia dizer que era enviado por alguém muito importante. E Moisés não sabia o que é que havia de dizer. Quem é que eu vou dizer que me enviou? Por outras palavras, ele estava a pedir a Deus que lhe dissesse: quem és tu? Que bilhete de identidade levo eu para mostrar a Faraó? E o que é que o Senhor respondeu? Diz a Faraó que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O Senhor é único. O Senhor Deus é um Deus extraordinário que se apresenta a nós como é, não como os homens dizem. Muitas vezes há deuses apresentados por aí em muitos lugares que eu não quero adorar, que eu não quero servir. Não me servem como Deus. Deus define aquilo que é. E aqui ele dizia: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem todo o poder. É o Deus eterno, Deus grandioso, o Deus altíssimo, cantado pelos anjos, a quem os homens devem louvar de todo o seu coração. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós temos um Deus que realmente tem poder.
é todo poderoso. Podemos confiar nele, podemos esperar nele, podemos entregar-lhe as nossas vidas, porque ele tem todo o poder. O Senhor Jesus, quando nos envia e nós somos enviados, meus irmãos, quando o Senhor Deus nos envia, ele envia-nos dizendo aquilo que às vezes esquecemos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós não somos enviados abandonados, pobres, sozinhos, sem recursos, sem auxílio, sem soluções. Nós somos enviados com um poder, não há igual. O poder do Espírito Santo que nos foi dado. E esse poder nós temos connosco para nos acompanhar. É interessante que o Senhor tinha um recado para dar a Abraão. Ele determinou as condições. Quando Deus nos chama, e Deus chama-nos, meus irmãos, é tão interessante. E muitas vezes eu começo a pensar nisto. Deus fez coisas maravilhosas. Por exemplo, ele fez um jardim do Éden, fez um paraíso. Mas o que é que aconteceu a seguir? Deus colocou lá um homem e uma mulher, naturalmente, para cuidar do jardim. Deus precisa de nós. Deus quer trabalhar connosco. Deus quer usar-nos. Não é tão sublime que isso aconteça? Somos úteis a Deus. Nós precisamos de Deus. E Deus quer a nossa cooperação. É por isso que Ele nos chama. É por isso que Ele quer que nós trabalhemos para Ele. Nós somos sócios dEle. É uma sociedade abençoada, porque o nosso Deus dá-nos todos os recursos, todas as bênçãos, e depois conta connosco. Ele tem um mar imenso de muitos peixes, mas depois pede-nos que pesquemos, que lancemos as redes, que busquemos esses peixes. O Senhor dá-nos terras férteis, mas depois Ele está a pedir-nos que lavremos a terra, que cuidemos dela, para depois colhermos os frutos. Não é uma bênção tão grande sabermos que o Senhor assim nos está a usar, e a usar de um modo tão sublime como Deus queria usar este Abraão, que com a sua idade avançada ainda ia ser usado pelo Senhor. Os irmãos não têm, naturalmente, justificação nenhuma para dizer: eu sou inútil, eu não posso fazer nada, porque nós podemos fazer alguma coisa. O nosso Deus tem-nos aqui para nós trabalharmos com Ele, para sermos uma bênção. Deus, quando chama Abraão, Ele quer que nele sejam benditas todas as famílias da terra. Mesmo com aquela idade, ele ainda vai ser uma bênção. Às vezes, quando nós nos lembramos dos irmãos e até de algumas desculpas, às vezes surgem algumas desculpas de pessoas que têm alguma preguiça em quererem trabalhar para o Senhor, então apresentam as suas razões. Ou eu estou já com muita idade, ou eu já não tenho muitos recursos, já não tenho muita sabedoria, já não tenho muita boa memória, as coisas passam. Muita gente boa, isso acontece, não é? Mas, meus irmãos, quando nos lembramos do Senhor e da forma como Ele foi chamando os homens e as mulheres, os irmãos já pensaram:
bem nisso. Deus foi chamar a elite deste mundo. Foi a elite que o Senhor chamou. Foi os homens grandes, poderosos, sábios, os mais sábios. Quem é que o Senhor tem chamado? Abraão já tinha 99 anos, não é? Moisés era gago, não é? Era pesado de língua, era gago. E Deus mesmo assim chamou. De tal maneira ele tinha dificuldade que teve que arranjar um intérprete, não é? Teve que ser acompanhado pelo seu irmão para ele falar, enquanto Moisés ia dando certamente as orientações. Daqueles reis que o Senhor foi chamando, às vezes o Senhor não chamava o que era mais alto, mais robusto, mais capaz, mais destro. Davi era o mais frágil dos seus irmãos e foi aquele que o Senhor chamou. E os apóstolos? Como é que eles eram? Muitas vezes temperamentais, não é? Como Pedro. Muitas vezes com dificuldades, com ciúmes, com tantos problemas que nós conhecemos. Mas foi com eles que o Senhor fez a obra. E é ainda hoje com muita gente que o Senhor abençoa, dirige, orienta, fortalece, guia, auxilia, que o Senhor está fazendo a obra. Por isso, meus irmãos, resta-nos apenas de pedir ao Senhor que nos ajude para fazermos tudo quanto pudermos. Aquilo que Deus disse a Abraão, na condição que lhe pede, é muito curioso, e com isto terminamos. Ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. 3 coisas: anda, não, ninguém pode ficar parado, anda em minha presença, é na presença do Senhor, não é longe do Senhor, não é escondido do Senhor, e procura aperfeiçoar a tua vida. Sede santos, como o Senhor Deus é santo, e sede então perfeitos. Continuaremos na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, e que Deus nos abençoe.